Olá, olá você, meu telespectador, no ar mais um programa DNA, pedindo licença para entrar na sua casa, trazendo gente que faz e acontece. Nosso convidado hoje é muito especial, filho do comerciante Dante Anastasia e da professora de matemática Ilka Júnior Anastasia. Filho caçula cresceu ao lado de duas irmãs, a Carla e a Fátima. Nascido dia 9 de maio de 1961, passou a infância e a juventude no bairro Anchieta, em Belo Horizonte. Considerado bom aluno, formou-se em Direito pela UFMG. Professor, consultor, passou por vários cargos públicos, foi vice-governador e depois governador de Minas Gerais e hoje é senador. Atleticano, gosta de cinema, de música clássica, leitura, viagem e é colecionador de miniaturas. Estamos falando de Antônio Anastasia. Bem-vindo aqui, muito obrigado por atender o nosso convite. Você viu aqui que a nossa editora aqui corrigiu a tempo e colocou ali na introdução o atleticano, né? É verdade. Apesar do azul do cenário aqui, né? É, claro. Mas o azul não é privativo do Cruzeiro, né, Paulo? Boa noite, muito obrigado. É um prazer de estar aqui. E eu falo sempre que eu sou um atleticano, mas eu sou atleticano único em Minas, que tem o Galo de Prata, mas eu tenho o Raposão de Ouro. Meu avô foi fundador do Palestra Itália. Opa. Então, em homenagem à família, eu recebi o título. Então, eu fico bem com as duas torcidas. Estou bem político. E no DNA, a Itália, não é isso? Sim, italiano. O do avô, né? Já avô que italiano. você puxou o gancho. Anastasia é italiano. Tá. De qual região? Do sul da Itália, de perto de Nápoles, perto de Salerno, exatamente. Tá. Região pobre naquela época, hoje já bem desenvolvida. E os avós vieram para cá? Meu avô veio para cá, meu avô nasceu em 1888 e veio para o Brasil em 1900, foi um dos primeiros italianos em Belo Horizonte. Aliás, meu pai já nasceu aqui, o que na minha geração é raro, normalmente os pais são do interior. Meu pai é de 27, nascido em Belo Horizonte. Tá, e você nasceu aqui, nasceu em Belo Horizonte já? Em Belo Horizonte, exatamente. Você lembra onde? O hospital? O Hospital Vera Cruz, né? Vera Cruz. E a infância foi no Anchieta. No Anchieta. Mas vou começar pelo script aqui. Qual o seu DNA? O DNA é um DNA brasileiro. Por que brasileiro? Porque, na realidade, nós somos todos fruto dessa nação maravilhosa. Nós temos sangue europeu, mas temos sangue africano, temos sangue americano dos nossos indígenas, temos sangue de outros imigrantes. E mais importante do que o DNA, sob o ponto de vista físico, é a nossa cultura, Paulo. E a cultura de nossa brasileira, é uma cultura que é aberta, que é ampla e diversa. E essa diversidade, eu acho que é o meu DNA. Tá. Agora, na sequência aqui, voltando para a Lúcia, você foi criado dentro de um prédio construído pelo seu avô. Como é que foi essa história aqui, para a gente passar pela infância? Essa história é interessante. O meu avô, italiano, era um homem muito vigoroso, gostava de comandar a família toda e teve 11 filhos. E ele resolveu, em certa época da vida, construir 2 prédios para que a família morasse toda junto. Evidentemente, não deu certo, não é? Na Itália daria, né? E aqui não deu certo. Então, muitas brigas, aquela família italiana e tudo, mas eu cresci nesse prédio que existe até hoje e é no bairro Anchieta. Convivendo com a Fátima e a Carla. Minhas irmãs, exatamente. E como é que foi isso? Estão aí, Fátima. Com minha mãe e minhas irmãs mais velhas. Eu sou o filho mais novo, né? A mãe, qual é o nome dela? Ilka. A Ilka, exatamente. Tá repetindo ali, tá? Exatamente. Fátima está aqui do lado da minha mãe e Carla, essa que é a irmã mais velha. E como é que foi essa convivência em família? Muito boa, muito boa. Apesar da idade ser diferente, porque é uma escadinha intercalada. A minha irmã Carla é 11 anos mais velha do que eu e 5 anos mais velha que a Fátima. Então, eu sou o mais novo. Mas uma convivência muito boa, tranquila, claro, com aquelas rusgas familiares que todos temos. Né? E o colégio, o que era? Colégio masculino e feminino, não? Não. Ambos no mesmo colégio? Não, nós estudamos colégios, como em razão da época, gerações diferentes, estudamos em colégios diferentes. Somente o primário de todos foi o mesmo, que era o 12 de dezembro. Elas estudaram Helena Guerra, depois foram para os colégios, e eu fiz o 2 de dezembro e depois fui para o Pitágoras. Também passei no 2 de dezembro, era bacana, todos. Ela era lá na Barroca. No Gutierrez, ali. Santo Agostinho, Brasil, perto do quartel. Tá. Tem um fato interessante que levantar pela produção, que independente do seu pai não ter formado, ele foi muito rígido com você e te ensinou muito ali exatamente para te dar essa luz, esse farol aí na vida aí, né? Sobretudo com a leitura. É verdade. Porque gostava de muito literato. Meu pai não se graduou, não fez curso superior,
mas ele era muito curioso, muito curioso. Então ele gostava muito de enciclopédias e lia sobre tudo. E eu adquiri esse hábito dele, de curioso. Ele comprava luneta, via as estrelas. A família tinha uma loja eletrodoméstica, a Dogalia Magazã. Então o que havia de mais moderno ele comprava com o objetivo de saber o que havia no mundo de mais adequado. E as enciclopédias acabaram virando uma referência. Ali dele era a e minha Barça também. da vida ali? Barça, Mirador, Universo, Delta Larousse, Livro da Juventude, Delta Júnior, de todas. Tudo, você tem uma... Tudo. É fantástico. Agora, o veio político veio pelo avô materno, é isso? Aí é o Por quê? lado de minha mãe. Sua mãe. Minha mãe. Mas Porque por quê? ele era do interior de Minas, da cidade de São Gonçalo, Sapucaí. Sempre foi de família política, que é a família Júnior, e do velho PSD. Opa, Então estamos estamos em casa, do velho PSD. E ele sempre gostou muito de política, apesar de nunca ter se candidatado, sempre exerceu cargos políticos, era funcionário, ele era auditor da Receita Estadual. Naquele tempo chamava coletor. Era da coletoria. E era coletor e gostava muito de política. E ele viveu muitos anos, faleceu, Paulo, aos 98 anos, melhor do que eu estou aqui agora. Cabeça ótima, memória prodigiosa, e me contou durante muitas décadas os casos da boa política, os casos antigos. Isso me influenciou uma muito. injeção de DNA. Aí tá, exatamente, aí veio esse DNA. É. Aí nós estamos o quê? Saiu do... seguindo o currículo escolar. Foi para onde depois? Não, e depois terminou o Pitágoras, fiz vestibular, Faculdade de Direito da Federal, de 79 a 83. Me graduei em dezembro de 83. Na UFMG? Na UFMG, na Faculdade de Direito. Aqui? Colegas de turma, Maria Lúcia e Luciana, logo depois, aí me formei em dezembro de 83. Tem um prêmio aqui, o Barão do Rio Branco. É o prêmio de melhor aluno, né? Eu sou muito orgulhoso disso. Bacana. Eu falo que eu tenho muitas condecorações em razão dos cargos que eu ocupei, tenho muita honra de todos, mas o prêmio que eu mais gosto, a medalha que eu tenho mais afeto, é exatamente o prêmio Barão do Rio Branco, destinado ao melhor aluno de cada turma. O que você gostava mais? Que matéria? Direito administrativo. Direito administrativo, sempre foi. Aí, na sequência aqui, você começou a trabalhar. Foi Fundação João Pinheiro, primeiro emprego? Imediatamente. Eu me formei em dezembro e imediatamente comecei a trabalhar na Fundação João Pinheiro, que é do governo do Estado, na área de planejamento, dando aula na própria fundação. Aqui. Exatamente. Logo depois, fui dar aula também na Faculdade de Milton Campos. Não é? E fui trabalhar também na UFMG, na Fundep, que é a Fundação de Pesquisa da Universidade. Trabalhava bastante. E esse título de professor continua, independente de governador, senador, continua, né? Eu acho até que é o mais que me agrada mais. Te agrada mais. Porque eu sou não só porque ser professor concursado da faculdade, da Universidade Federal, mas porque é aquele que a gente permite, mais do que ensinar, aprender. Agora, diz que esse menino aqui, segundo dado da produção, foi chamado a atenção pelo governador Hélio Garcia. Como é que foi esse filme? Não, isso aconteceu o seguinte. Esse diário de bordo. Eu atuei pela Fundação João Pinheiro na Assembleia Constituinte de Minas como assessor do relator, o deputado Bonifácio Mourão. Fiz um trabalho longo lá com uma equipe maravilhosa que tinha na Assembleia. Logo que terminou a Constituição Estadual, começou a campanha de 1990 de governador. O Hélio Garcia era candidato, ele tinha sido governador, estava voltando. E eu fui convidado pelo Valfrido, pelo Paulo Paiva, para integrar aquele grupo. Eu era muito jovem. E eu fiz uma apresentação sobre a Constituição Nova de Minas ao governador Hélio Garcia. E ele foi impressionado e perguntou assim, mas menino, como é que você sabe tanto? E a partir de então começou a me chamar só de menino. E aí eu integrei o seu governo, fui secretário adjunto do Planejamento com Paulo Paiva e depois, no final do governo, fui secretário da Administração e também da Cultura. Seguindo seu currículo aqui, e com 29 anos você assumiu o seu primeiro cargo na administração. Exatamente. É verdade, como secretário do Planejamento. Tá. E em 2001, foi convidado para o Aécio para assumir a coordenação do programa para a candidatura ao governo de Minas. Foi? É verdade. Na verdade, quando terminou o governo do Hélio Garcia, eu fui para Brasília, fiquei lá 6 anos no Ministério do Trabalho e da Justiça, como secretário executivo dos 2 ministérios, que é o segundo posto. Voltei para Minas e quando eu voltei, logo depois o Aécio me convidou para coordenar o plano de governo da eleição dele, 2002, quando surgiu a ideia do choque de gestão. Tá. E o choque de gestão chocou mesmo? Chocou. Precisava Minas daquele momento ali? Precisava muito da situação do Estado, era muito ruim, Paulo. E havia necessidade de nós não só equilibrarmos as contas, mas devolver confiança aos mineiros, realizar obras importantes. Isso tudo foi feito numa grande equipe, não é obra individual de ninguém, é uma obra coletiva de muitos funcionários, sob a coordenação do governador Aécio Neves, de uma grande equipe. E aí conseguimos apresentar excelentes resultados. Quando você foi convidado para ser vice-governador, como é que é? Você estava preparado para isso? Como é que é?
Você acha que já era um veio assim, né? Não, foi uma surpresa para mim. Inclusive, eu nem era filiado a partido político. Ocupei vários cargos sem ser filiado a nenhum partido. O Aécio me convida para filiar o PSDB, eu até reluto, porque não tinha intenção de candidatar, mas ele insiste e depois ele me surpreende querendo me fazer vice-governador na sua reeleição. Eu fiquei muito honrado, aceitei e de vice-governador depois eu o substituí. Quando ele saiu para a candidatura ao Senado, eu me tornei governador tampão em 2010. E aí eu me reelegi governador em outubro para os 4 anos até 14. Aí, na sequência, o Senado. O Senado e estamos lá no Senado. Aí eu faço uma pergunta. Outro dia no almoço a gente levantava dentro disso. Você me dizia aos presentes que a questão do Senado hoje talvez seja mais atraente do que a tristeza, pontuando que você falou, a política ficou triste, do que o governo do Estado, que muitas vezes, os governos de maneira geral, que ficaram naquele mesmismo ali, na falta de dinheiro, no chororô, e lá você tem condições de discutir ideias. É por aí? É verdade, até porque no Senado, por que eu me encontrei bem no Senado? Porque é uma casa de leis, eu sou uma pessoa do mundo do direito, então eu acho que eu tenho experiência, conhecimento e já tenho muita amizade e, vamos dizer assim, entrada no Senado para apresentar propostas, discutir com os meus colegas, apresentar leis interessantes, enquanto que o Executivo hoje, tanto federal, estadual, municipal, como você mencionou, é uma atividade triste. Hoje as pessoas não compreendem o que é o governo, exigem dos governos mais que os governos podem dar. Os governos estão muito amarrados pela legislação, pelo controle, muitas vezes, exagerado. Faltam equipes preparadas, então o governo, de fato, perdeu aquela alegria que havia antigamente da realização, da entrega da obra pública, agora para reclamações e xingamentos. Então, o legislativo, de fato, é melhor. Mas é melhor, mas tem um ringue lá, né? E quando você está lá no meio daquele ringue lá, o que chama a atenção muito do senador, do professor, é a tranquilidade. Como é que você consegue, dentro daquele ringue ali, cheio de galinha de briga ali, como é que você consegue manter a tranquilidade, a paz em meio de tudo ali? Eu acho, Paulo, que eu tenho uma espécie de uma vacina psicológica para a calma. Não é? Eu, inclusive, quando eu fui indicado relator do impeachment da Dilma, uma função tão complicada, eu avisei logo. Podem contar com toda a minha dedicação, mas, sobretudo, com a minha serenidade, que eu vou ser sereno ao extremo para conduzir sem brigas esse processo. E assim eu fiz, porque eu acho que não adianta brigar, não adianta gritar. Você não muda o argumento, não convence ninguém aos gritos, aos xingatórios, até a agressão física. Ao contrário, você cria inimizade. Agora, dentro desse contexto de briga, de escândalo, de lava-jato, de tudo, você esperava que o Brasil chegasse nesse ponto? Ou não, assim? Como é que você tem uma decepção aí, né, nessa história? Eu acho que ninguém imaginava que o Brasil fosse chegar nesse ponto. Não é? Porque o que há hoje é um descrédito absoluto da política. E eu sou político, então, naturalmente, eu estou inserido nesse ambiente ruim, lamentavelmente. Então, isso é muito triste. Então, isso é que leva a essa tristeza política também. Ninguém imaginou que isso pudesse ocorrer. Eu acho que nós temos de agora superar essa fase, punir aqueles que, de fato, cometeram as irregularidades, os crimes e seguir adiante, porque do contrário nós vamos ficar só nesse xingatório, nós não vamos avançar e o povo que precisa de uma economia para gerar emprego, para gerar desenvolvimento, infraestrutura, ele vai ficar aí a ver navios. Então, é claro, tudo que está sendo feito tem que ser feito, apurado, gente de defesa, julgamento, etc., mas o país também tende a avançar, porque do contrário nós ficaríamos completamente alheios. E é bom lembrar, Paulo, que a política é a arte do entendimento e sem política não há democracia. Bem, eu vou ter que chamar o intervalo comercial, a coisa anda rápida aqui, e eu volto mais com essa história aqui, com esse diário de bordo que é fantástico. Já, já. Bem, de volta com o programa DNA, que temos o prazer hoje de receber o nosso professor, o nosso senador, Anastasia aqui, que está dando uma aula aqui, contando um pouquinho do diário de bordo aqui. Bem, a gente terminou o primeiro bloco, quem está sintonizando agora, te deu um panorama aí do seu currículo político, mas vamos agora para o lado pessoal, que eu acho que é mais instigante e eu acho que cativa mais o telespectador, que quer conhecer exatamente o DNA aqui do nosso Anastasia aqui. O que está faltando depois desse currículo todinho que a gente passou aqui em revista aqui? O que está faltando politicamente e que horizonte que você vê aí para o seu futuro aí depois disso? Né?
governador, vai voltar para casa, vai... Como é que é essa história aqui? Não, não, vida política, nós temos sempre estar preparados para voltar para casa, Paulo. Os mandatos se encerram e, se não houver renovação, a casa, e eu, quando falo casa, significa voltar à Faculdade de Direito para dar aula, voltar à Fundação João Pinheiro, onde eu tenho meu cargo efetivo para trabalhar, com muita tranquilidade, porque eu não sou político profissional. Eu tenho como profissão, quando me perguntam qual é a sua profissão, eu sou advogado, eu sou professor, então eu tenho minhas atividades. Estou, né? Estou político excepcionalmente. Mas é claro que eu quero continuar. Senador, Sim, como é que vai para onde? mas eu acho... Vai ser candidato ou não essa vai? é a grande negação. Vai ser candidato? No ano que vem não pretendo ser candidato ao governo, mas quero trabalhar nas eleições, quero ajudar o nosso candidato a trabalhar de maneira muito firme para eleger o candidato do nosso grupo. E quero ver, aí sim, uma pretensão, melhor que uma ambição, uma pretensão de ajudar o nosso próximo governo federal. Eu acredito que vamos eleger um candidato de centro, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que vai conduzir o Brasil para uma nova fase e, se eu puder, no Senado, ou eventualmente ajudar no Executivo, colaborar com esse governo para avançar pelo Brasil e por Minas Gerais. Bem, agora vamos falar um pouquinho do homem. O homem que atrás exatamente desse currículo todinho, dessa coraça, no bom sentido aí, tem uma pessoa humana e tudo. Uma pessoa que me contou outro dia lá nesse almoço fadado que a gente falou, que gosta de passear quando tem possibilidade em Belo Horizonte de andar com um cachorro à noite. Você não tem medo, não? E o cachorro também? O cachorro te defende também? É um bom defensor? O cachorro defende, apesar de ser um cachorro pequeno. Na realidade, o meu cachorro ele é acostumado a fazer as necessidades todas fora de casa. Então, eu tenho de sair de manhã cedinho e à noite, quando eu estou aqui com ele, e saio sem nenhum problema. Mas isso é uma diversão? Isso também é uma diversão, porque parte. o cachorro te alimenta muito, né? Um animal fiel, leal. Não é? E só sair com ele e ver o que ele faz, aquilo me diverte muito. O cachorro nos preenche bastante. Bem, diverte também você tem uma coleção de miniaturas, não é isso? Quando eu viajo, eu gosto muito de viajar, conhecer lugares diferentes pelo mundo afora. Em todo lugar eu compro ali uma pequena, o que eu chamo de um mimo. Uma coisa pequenininha, que cabe numa vitrine, meu apartamento não é tão grande, mas que cabe nesse armário e que eu fico ali viajando depois da volta da viagem. Isso eu comprei não sei aonde, eu comprei não sei aonde. As pessoas também me dão de presente, sabem que eu gosto. Então, pequenas miniaturas é algo que me atrai muito. De soldadinho? Tipo soldados, de colégio. Não vou de chumbo, não. Mas, na verdade, pequenos, vamos supor, eu vou numa determinada cidade. O símbolo daquela cidade é uma sereia, ou é um elefante, ou é um dragão. Torre. Exatamente. Então, aquilo vai colecionando pequenos símbolos de cidades e regiões pelo mundo afora. E da onde que o senador, o professor, a Anastasia, gosta mais de viajar? Qualquer lugar, todos os lugares me divertem, porque as pessoas, nós temos amigos em comuns, eu só gosto de ir para a Europa, Paris, eu vou em qualquer lugar. Acabei de chegar de uma viagem agora, acompanhando o chanceler, uma que eu fiz em maio, acompanhando o chanceler da República, nós somos o país mais pobre do mundo, que é o Malawi, no interior da África, é aquele que eu lhe falei, antiga Nyasalandia. E o que você viu lá? Você pontuou uma coisa nós interessante. Vimos lá, lamentavelmente, nós vimos muita miséria, não é? Porque o país, agora, tem uma paisagem muito bonita, tem um lago magnífico, que é o Lago Nyassa, vimos a cultura e o mais interessante, apesar do grau de pobreza daquele país, o povo é alegre, o povo comunica e é radiante. Você vê como é que... Algo em comum com o brasileiro nesse sentido ou não? Um pouco. Eu acho que o brasileiro é um pouco mais triste do que eu vi lá, pelo menos, apesar da situação do Brasil ser 1000 vezes melhor do que eu vi em Malawi. Então, eu gosto, claro, de visitar partes históricas. Eu fiz uma viagem agora, fui aos Países Bálticos, conheci a história daquela região. Eu gosto de conhecer isso tudo agrega conteúdo dentro do seu diário, dentro da sua vivência. Claro. Como é que você transforma isso exatamente dentro da sua vivência, dentro do norte da sua própria vida? É experiência, porque é uma coisa que te agrega e ninguém te tira. Não há algo que ninguém te tira, é conhecimento. Por isso a nossa sociedade agora é a sociedade do conhecimento. Então você vai, você estuda, porque eu também não sou um viajante que chega no país e fica olhando assim para o céu, sem saber onde vai só para comer. Não, vai focado. Eu faço questão de estudar a história, conhecer os monumentos, conhecer a cultura daquele povo, ir nos lugares, né, interagir com as pessoas, para aquilo agregar de fato no meu, digamos assim, no meu patrimônio intelectual, algo que depois enriquece a minha aula, enriquece a minha palestra, enriquece o diálogo e com os amigos também contando os casos. Eu gosto muito de contar casos. Bem, você lê muito, lê muito. Tem um livro agora, do momento, de cabeceira? Ou tem? Não, eu tenho vários, mas eu acabei de comprar agora e até recomendo para quem goste. Maravilhoso. A fotobiografia de Oswaldo Aranha. Opa! Foi o Pedro Corrêa do Lago, é neto dele, eu não sabia, que o famoso colecionador de arte brasileira era neto do Oswaldo Aranha e fez um livro, que é um livro até grande, mas magnífico, mostrando a vida do avô, um dos grandes líderes políticos do Brasil do século passado, em fotografias e textos. Vale a pena. Magnífico. Vale a pena.
E música clássica é a sua predileção, não é? Herdei do meu pai também. Meu Tá. pai era um grande conhecedor, talvez em Belo Horizonte, em certa época, foi o maior conhecedor de música clássica, tinha uma coleção, chegou a abrir até uma loja dedicada só, naquele tempo de fitas cassete, aquelas fitas de rolo grandes, de música clássica, e eu gosto muito. Não tenho bom ouvido, não sou entendedor, mas gosto Tem muito. predileção de algum Tem vários. compositor? Verdi, né? O italiano Gosta. gosta de Verdi. Tá. E meu pai, muito erudito, não gostava dos italianos, preferia os alemães, que considerava melhores. Mas eu gosto dos italianos. E eu fico muito orgulhoso de, como governador, ter oferecido a Minas e a Belo Horizonte a nossa magnífica Casa da Orquestra, que é uma coisa espetacular. Isso aí eternizou exatamente esse valor. Agora, você vai na Itália e volta na Itália, obviamente você gosta de uma massa. Muito, é meu Muito. prato predileto, né? Pois é. Lá, no italiano é lasanha. E agora o meu prato predileto de todos é lombo com farofa. Lombo com varal. A minha comida, para a comida simples, nada sofisticado. Eu não como frutos do mar, não gosto muito de peixe, então eu gosto de comida simples. Um amigo meu diz assim, você tem a boca pobre mesmo. Eu não incomodo. Eu gosto de coisa simples. É lombo, é frango assado, não é frango frito, filé, batata frita. Mas um bom vinho acompanha? Eu quase não bebo, praticamente não bebo Mas na álcool. tacinha? Se fosse beber, seria... É muito leve, mais vinho de sobremesa que é mais doce. Tá, e para degustar, para ficar em forma, como é que é? Você falou que não está fazendo nenhum exercício. Basta olhar para mim para ver que a forma passou longe agora, né? Lamentavelmente. Mas fazia antes? Eu fazia. Fiz no Diamond Mall, durante uns 5 ou 6 anos seguidos, eu ia à academia. Mas esse problema de dividir os dias entre Brasília e Belo Horizonte te deixa longe da rotina. Aí é difícil fazer ginástica, né? Eu confesso, dou a mão palmatória que devia arrumar tempo. Mas não é muito a minha praia. E tem alguma decepção na vida ou não? Não, decepção todos nós temos, né? Decepção com pessoas, decepção com a situação, mas graças a Deus nada me marcou. Muitas vezes fui atacado injustamente, magoado, mas acho que eu sou uma pessoa otimista. Então, sempre superei, nunca persegui ninguém, ocupei cargos, poderia fazê-lo. Acho a pior coisa da política, de tudo que existe, é a famosa perseguição. Não há nada mais mesquinho, mais abrutalhado, mais negativo do que alguém querer perseguir outra pessoa. Zero. Não critico, não faço perseguição, claro, faço ponderações políticas. Não mas vale isso uma não é comigo. rezinha, não, para quem persegue, assim, para mandar não. quebrar o pouquinho? Eu prefiro esquecer. Tá. E o orgulho da vida, dessa trajetória todinha, né? Eu acho que a gente sempre ter feito bem, a consciência tranquila, ter trabalhado, exercido tantos cargos, praticamente não tenho patrimônio nenhum, não tinha um apartamento que eu moro, apartamento mediano. Não é? Então, eu acho que é a tranquilidade de ter trabalhado sempre por Minas Gerais e ter recebido de grandes exemplos. Eu citava meu avô, que foi funcionário, minhas irmãs, minha mãe, funcionárias, meu pai, que era do comércio, mas eu tive grandes professores. O professor Paulo Neves Carvalho, vimos a fotografia dele daqui a pouco, foi um homem excepcional. Não só me ensinou direito, mas me ensinou conduta, me ensinou o que é o interesse público. Então, acho que eu sou muito orgulhoso de ter contribuído para que as ideias dele, de outros professores, como o professor Vicente Paula Mendes, pudessem ser introduzidas no dia a dia do nosso governo. Nesse capítulo, educação, berço, isso falta muito ao brasileiro hoje, independente da sua trajetória aí? Você pressente isso, que isso é uma falta de norte para os brasileiros, para o futuro? Ainda falta muito. Nós temos a deficiência grave de qualidade de educação. As famílias se preocupam pouco com a educação dos filhos. Você faz a comparação com o que existe em outros países, onde as famílias estão presentes no dia a dia da educação dos filhos. Então, nós ainda estamos distantes. Aqui no governo fizemos um esforço imenso. Minas foi em primeiro lugar no IDEB, mas, lamentavelmente, isso já recuou um pouco. Mas a educação é prioridade zero, na minha opinião, para qualquer governo. Você tem orgulho disso tudo? Tenho orgulho do que nós fizemos. Tenho orgulho desse empenho, dessa dedicação. E volto a dizer, jamais um trabalho meu. Não é eu fiz. Não. É tudo coletivo. O esforço coletivo de equipes de governo, de servidores, até porque eu digo, indique um orgulho que você tem de ter colaborado para criar a escola de governo professor Paulo Neves Carvalho, que é a melhor escola de administração pública do Brasil, que funciona na João Pinheiro, que forma jovens para ocupar os cargos públicos em Minas Gerais. Talvez seja de todas as atividades que eu tenha participado, junto com tantas pessoas, aquela que eu mais tenho a honra e o orgulho de ter ajudado. É uma qualidade, então, que o senhor ressalta aí. Sim, a questão de melhorar a educação. Todo aqui, né? Defeito... Muitos, muitos aí. Temos. Mas chega no espelho, vê assim... Tem defeito. Por exemplo, teimosia, porque eu sou taurino, né? 9 de maio, o taurino é teimoso, na verdade, isso eu confesso da mão palmatória, não é? Talvez um pouco seguro, como todo mineiro, não é um defeito, mas acaba que é uma característica, não é?
Como é que é o seu guarda-roupa lá? Meu guarda-roupa é eterno, Como é né? que é? O homem não tem Mas muita... você é vaidoso para vestir assim? Não sou. Nós temos amigos Combina? em comuns que são os homens mais elegantes. Eu passo longe disso. Não, claro que eu não Mas vou. olha a combinação. Não, sim, eu não vou. Pede orientação? Não, acho que aí é uma coisa um pouco inata, porque você também não vai vestir um terno laranja com uma camisa roxa e uma Sabe gravata. combinar. Sei, o mínimo, que até porque o dia a dia, o que for mais sóbrio possível. Tá. Saudade. Ah, muitas, né? Saudade do meu pai, dos meus avós, saudade da minha infância. Eu fazia hipismo quando era jovem, Que então isso? tinha saudade do meu cavalo. Né? Então, as saudades são muitas. E a religião? Católica, Mas pratica? Eu acompanho minha mãe todas as semanas na igreja. Minha mãe já está muito idosa. Aqui? Aqui em Belo Horizonte, a igreja de São Mateus. Ah. Ela não tem condições mais de ir à missa, porque ela já não acompanha a missa, mas eu a levo toda semana à igreja, onde rezamos lá durante um período. E eu a levo à Mas igreja. você reza mesmo? Rezo também. Acredita mesmo? Cristão? Pedindo proteção a Deus, porque Tá. é fundamental nós temos fé, não é? E agora eu sou totalmente tolerante. Todas as fés, todas as crenças. Não defendo uma melhor do que a outra, ao contrário. A pessoa, quem também não quer acreditar, eu também respeito. Eu acho que a religião jamais pode ser algo impositivo. É uma convicção de cada um. Sonho. Um sonho para realizar. O sonho eu acho que é esse, é ver o Brasil melhor, não é? É ver nosso estado melhor, eu viajo muito, então eu vejo possibilidades no exterior que nós poderíamos estar lá e não estamos. Eu acho que espero que eu veja, ainda em vida, apesar de já ter 56 anos de idade, de ver ainda o Brasil num patamar melhor do que está. Tá. Você falou que não dá para... Você não, senhor. Sobre o futuro, que pode ser isso, voltar a ser aquilo e tudo. Mas você já pensou, apesar da idade ser muito novo, você já pensou em aposentar, senhor? Claro. O que você vai fazer? Isso todo mundo. Eu conversava com um amigo outro dia e falei o seguinte, para quem gosta de ler, para quem gosta de viajar, não tem problema, não há solidão, porque você se alimenta a si mesmo. Então você vai ver filme, você vai sair com os amigos, eu tenho uma roda de amigos, graças a Deus, imensa. Aqui? Pessoas aqui em Belo Horizonte, também em Brasília, mas muito mais aqui, porque a minha vida foi toda aqui. Então tem uma vida social, apesar de ter uma vida social entre quatro paredes, ou seja, em casa, eu não sou de badalação, não sou de sair, não sou de ir em festas, você sabe que você acompanha isso, mas eu tenho uma vida ativa, vou ver filme, gosto de jogar um buraquinho. Mas lá em Brasília você disse que é mais restrito, que não dá tempo, não foi isso que você Brasília falou? não dá tempo. Brasília, nós ficamos lá 3 dias por semana, Aí tem que e eu sou muito Caxias, então são 3 dias de trabalho integral, chego em casa 10 da noite, eu não aguento sair para lugar algum, a não ser cair na cama e dormir. Você me dizia também que quando vai num evento, na casa de alguém, ou num evento social, que de repente as pessoas ficam sérias, porque chegou o senador e tudo, e que muitas vezes quando você sai, você vê até uma risadinha lá, as pessoas soltam. O que é isso? Isso é algum episódio? Não, é porque quando as pessoas não são íntimas, ou seja, as pessoas que não me conhecem bem, que têm certa cerimônia, eu chego no ambiente, é natural, governador, senador da República, as pessoas imaginam uma coisa diferente do que é. E você que me conhece sabe que mais simples que eu não existe ninguém. Então eu entro lá, as pessoas ficam assim, um pouco cerimoniosas. E uma vez eu me lembro, quando eu saí, fechou a porta e desci a escada, as pessoas começaram, como dizer, se soltando mais, como se eu fosse uma espécie de freio. Mas são essas pessoas que não me conhecem bem e não sabem que é o contrário. Eu sou o mais alegre de todos. E quando você sair da vida, você já pensou disso? O que vai escrever no seu jazigo ali? Espero que seja. Aqui jaz uma pessoa que foi feliz na vida. Feliz. Muito obrigado. A gente fica muito feliz de ter recebido aqui e ter contado um pouquinho dessa história aí, que é fantástica, esse diário de bordo, que todo mineiro tem orgulho, obviamente, do professor, mas do Anastasia. Muito obrigado a você e até o próximo DNA, aqui sábado, às 18h50, pela Band Minas.